Porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa, com base na guarda legalista dos mandamentos da lei. Pois o verdadeiro trabalho da lei é mostrar que o quão as pessoas são pecadoras. Romanos 3:19. Graça e paz. A gente está entrando agora nessa fase da leitura bíblica, das nossas 6 semanas de leitura bíblica. A gente está entrando aqui na vida de Paulo, 2 semanas da vida de Paulo. E Paulo, ele revolucionou a história do Evangelho. O Evangelho, realmente, se ele já era transformador, Paulo trouxe uma característica de ensino, de praticidade, de coisas tremendas. E a gente vai começar a mergulhar nisso. Graça e paz a todo mundo que está chegando, expressando seu carinho, desejando paz e prosperidade, né? Shalom. E esse é o Café com AP, a nossa live devocional para uma vida plena. E sabe o que está acontecendo, gente? Vai acontecer mais. Jesus está entrando nas casas, Jesus está entrando na sua casa agora. Ele quer se manifestar na sua vida, dentro da sua casa nesse momento. Pessoas têm compartilhado experiências profundas com Deus durante a live. E eu vou te dizer, isso é só o começo, hein? É só o começo. Nós vamos viver grandes coisas juntos nas regiões celestiais. Aqui, mas lá também. Glória a Deus. Vamos para a Bíblia? Vamos orar? Escreve aí Romanos 3. Romanos capítulo 3. É o que a gente vai ler hoje, ministrar, compartilhar, beber, em nome de Jesus. Papai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Ó Deus da glória, Deus de toda majestade, a ti a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Invocamos teu nome, Senhor, e pedimos, vem manifestando o teu poder, a tua graça, liberando sobre nós, Tekova Shai. Uau, a tua virtude, a tua glória, a tua unção. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem aqui está participando da semana de oração pelo Zoom? Bota aí, eu tô. Tá bom? Bota uma bandeirinha do seu país e bota aí, eu tô. Nós estamos vivendo uma semana de oração aí com a pastora Gláucia e tem sido algo tremendo. Hoje nós tínhamos mais de 50 pessoas na oração da madrugada no Zoom. Foi algo tremendo. Escreve aí uma palavra ou algo que significou para você essa oração dessa madrugada. Deus está fazendo grandes coisas. Aleluia. Tekomanaya Shai. E quero fazer muito mais conforme vocês abrem o coração e se rendem a mim. Tepovokon. Manifestarei a minha glória. Nekamaham. Para os meus filhos. Tekevya Shai. Que se apresentam constantemente. Nekambai Shai. E não calculam outro preço, Rei da Baham, a não ser o valor da minha glória, Titekai, que é incomparavelmente maior, nem pode se comparar, Tetarabakam. E vocês não imaginam o que está preparado. Uau! Uma unção de milagres,
de cura começou a fluir, a fluir. Olha aqui a Juliana falando, o Espírito Santo me acordou, eu comecei a orar em línguas e fui ver a hora e era para oração. Corri para o Zoom. Unção de milagres, unção de maravilhas. Põe a mão aí, você que está com uma parte do seu corpo aí enferma, em nome de Jesus, ou que está faltando algo em você, bota a mão aí, em nome de Jesus, e diga, eu recebo. Eu te entrego a minha incapacidade, eu recebo, Pai, a tua capacitação divina. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Uau! Por isso, se você quer participar da oração, você entra lá no Zoom, no Telegram, tá? Hashtag Café com AP, tudo junto, tá bom? Qual a hora da oração? É 1h da manhã, horário de Brasília, 5 da manhã, horário da Suíça, ok? Glória a Deus, tá? Então, para você participar da oração, é só essa semana. Termina, eu acho que de sábado para domingo, a pastora Glaucia vai confirmar aí. Mas estamos fazendo só uma semana, tá? Dessa vez. Então, corre e pega aí essa reta final. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Teu café tá pronto aí? Fecha a porta. Hoje eu tô sozinho em casa. A Valentina foi para a aula, a Glaucia saiu. E mesmo assim eu fecho a porta. Porque eu quero ficar só com vocês e com Jesus. Bota fone, fala para as pessoas em casa, agora não. Tira anúncio do celular para nada roubar a sua atenção. Esse momento é único, esse momento é precioso, esse momento pode mudar a sua história. A sua história. Como você se apresenta diante de Deus determina tudo. É a sua postura diante de Deus que muda tudo. A grande prova disso é que, no meio de multidões que estiveram diante de Jesus, pessoas foram destacadas, foram impactadas, foram curadas, mas existiu um lugar onde Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Então, a nossa decisão, a nossa postura, como a gente se comporta na presença de Deus, muda tudo. Deus, o nome dele é sim e amém. É interessante, né? A Bíblia não falou ali que o nome dele é sim e não. O nome dele é sim e amém. Sim, assim seja. Não significa que ele vai fazer tudo que você quer, tudo que você está pedindo. Ele não é teu escravo. Significa que toda vez que a gente se apresenta, ele vai começar um processo na tua história de realinhamento, para que você se torne apto a receber o sim e o amém. Uau! Hey, Xarabacai! Convida aí as pessoas, clica no aviãozinho de papel aqui e marca aí, o maior número de pessoas, amém? Que você quiser e puder aí. Vamos lá, marca aí. E vamos em frente. Romanos 3, vamos ler. Gente, a carta aos Romanos, ela é profunda. Se você entender, se você buscar entender a carta aos Romanos, eu acredito que coisas inéditas vão acontecer dentro de você, na sua vida. Então vem com calma, vem com paciência, vem com a graça de Deus, vem comigo. Nós estamos aqui para a palavra revelada e a palavra revelada tem que ser lida. Olha aqui. Romanos 3. Então que vantagem tem o judeu? Que valor há na circuncisão? Muito em todos os sentidos. Em primeiro lugar, aos judeus foram confiadas as próprias palavras de Deus.
Se algum deles foram infiéis, e daí? Sua infidelidade cancelará a fidelidade de Deus? De jeito nenhum. Deus é verdadeiro, ainda que todos os homens sejam mentirosos. Como diz a lei, para que tu, ó Deus, sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças no veredito quando fores julgado. Agora, se nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto ao aplicar-nos a ira? Argumento aqui de forma pela qual as pessoas normalmente fazem. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Olha que coisa interessante. Daqui a pouco a gente aprofunda nessa questão de judeu e gentio, tá? Mas Paulo está dizendo assim, olha, que vantagem há em ser judeu? Qual o valor na circuncisão? Ele fala, bom, tem muito, né? Muito em todos os sentidos. E em primeiro lugar ele destaca que as palavras de Deus foram confiadas primeiramente aos judeus. É interessante, você pega o Velho Testamento, alguém me corrija me dando a referência bíblica, se eu estiver errado, por favor. Mas qual profeta que a gente vê que não tenha sido judeu ou hebreu? A grande verdade é que Deus, ele se revelou de duas formas, tá? Ele se revelou, primeiro, de uma maneira geral aos reis da terra, num período antes de Abraão. Tem um livro chamado Fator Melquisedeque, ele conta isso. Que Deus se revelou de maneira... ele usa o termo centrífuga e centrípeda, né? Então, ele se revelou de maneira centrífuga, ele foi abrangendo tudo para fora. E ele se revelou a quem? Às autoridades, aos reis. Tem mais de 26 povos da antiguidade que relatam experiências com Deus, do período de Abraão e antes, tá? Tanto que o nome usado na época de Abraão, Elion, não era um nome originalmente ali hebreu, né? É interessante isso. Bom, não vou me aprofundar nisso, mas olha que coisa maravilhosa. Essa revelação, ela não, vamos dizer assim, os reis da terra não se posicionaram, a não ser um, que a Bíblia relata, que é Melquisedeque. Ele, a Bíblia relata que é fruto desse mover. Depois, Deus escolhe um homem para se revelar a ele e dele fazer uma nação. Então, a revelação centrípeda, ele centraliza tudo isso na pessoa de Abraão e chama Abraão para passear no meio dos povos, das nações, ser um testemunho para as nações e, através de Abraão, constituir uma nação. Olha que coisa tremenda. E foi a eles que Deus deu as palavras. Então, por favor, tá? É engraçado que no Brasil a gente vive os extremos. E eu digo que toda extremidade é beirada de abismo, tá? O brasileiro, nós brasileiros, fazemos como? A gente vai primeiro para um extremo. A gente quer pegar essa Bíblia aqui, ó, rasgar o Antigo Testamento e jogar fora. Não, é o novo. Mas aí cai nos erros que provam que nem entendeu nada, tá? Vou dar um exemplo simples, tá bom? Qual é o maior mandamento da Bíblia? A pessoa vai dizer lá, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O maior mandamento da Bíblia. Legal. Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou.
E ele pegou esse mandamento e tornou ele impossível sem o relacionamento com Jesus. Porque antes o padrão de amor era, eu tinha que amar Deus acima de todas as coisas, mas eu tinha que amar você como eu me amo. Gente, Paulo mesmo fala assim, ninguém maltrata a sua carne, a não ser que o cara está doente, entendeu? Ou endemoniado, ou doente, depressivo, suicida ou endemoniado. Fora isso, gente, você trata bem sua carne, tá? Dá comidinha, dá fériasinha, você cuida dela. Você até faz um monte de coisa que desagrada a Deus só para satisfazer a sua carne. Então, o padrão de amor do Antigo Testamento era o seguinte, eu me amo, então eu tenho que amar alguém como eu me amo. Pá, tá difícil, né? Mas Jesus torna isso muito maior. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele mudou o referencial. Ele mudou o referencial. Ele diz, você não vai mais amar alguém como você se ama, você tem que amar como eu amo. E como isso é possível? Só é possível se ele viver em nós. Só é possível se ele amar através de nós. Então, nós brasileiros vamos para um extremo. A gente rasga o Velho Testamento e anula. Ah, não, porque é a nova aliança e tal. Ou então vai para o outro extremo, judaizante, que acha que por seguir religiosamente rituais judaicos vai se tornar mais espiritual. Não. Gente, tem um equilíbrio nisso. Tem um equilíbrio nisso. Certo? Jesus veio completar a lei. Não abrogar. Não cancelar. Ele completou. Ele tornou. E a prova disso é que o Senhor disse assim, olha, eu vou botar em vocês, eu vou tirar o coração de pedra e vou botar um coração de carne para que vocês cumpram a minha lei. Gente, a lei do Espírito de vida ficou temporariamente vestida com invólucro, que bonito isso, né? Com envelope da lei de Moisés. E você vai ver qual era o objetivo disso. Mas depois, a lei do Espírito de vida se despe da lei mosaica e se veste da graça. Quero abrir um parênteses e saudar aqui pastora Nara, pastora Fernanda, demais pastores e missionários que estão aqui. Eu vos amo, colegas, amigos de ministério e de armas. Deus os abençoe, viu? Olha só, gente, nós estamos falando disso. Aí nós brasileiros vamos de um extremo ao outro. A gente anula o Velho Testamento ou a gente vira judaizante. Não, tem um meio termo nisso. Tem um meio termo em você entender o significado das festas judaicas, tem um meio termo em você entender por que Deus mudou o calendário de um povo. Tem um meio termo nisso. Você pode viver isso de uma maneira natural. Do mesmo jeito que a gente celebra Natal dia 25 de dezembro e outras coisas, por que a gente não pode celebrar os eventos que Deus marcou para o povo de Israel? Pode. Pode, queridão. Só não ache que você botar um quipá na cabeça, um talite, você vai ser mais santo que alguém. Entende? Tudo pode se tornar religiosidade. Tudo, até orar. Já viu que tem gente que vai orar de noite? Ah, meu Deus, meu Pai, nessa noite eu vou fazer vigília. Fecha o olho e dorme. Acorda no outro dia e fala, em nome de Jesus, amém. Aí para todo mundo ele tem que contar que ele fez vigília a noite inteira. Ele transformou aquele momento de oração em religiosidade. Quantas vezes você vai almoçar e faz aquela a reza, sabe? É pior do que o São Longuinho, se eu achar do Três Pulinhos. Sabe? Tem gente que é assim, entendeu? Faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. O cara já orou e vai comer. Não sabe nem o que orou. E depois não sabe nem o que comeu. Ele transformou um momento espiritual num momento religioso por causa de uma motivação errada. Tá? Então vamos lá. Isso é só para quebrar qualquer dificuldade com o povo judeu e com a lei judaica. Tá bom? Então, vamos lá. Entre o 8 e 80 tem um monte de variável. Vem comigo em nome de Jesus. Tá bom? Ele está dizendo aqui, ó, foi para eles que Deus primeiro deu as palavras.
Se alguns deles foram infiéis, e daí? Eu amei essa versão aqui. Certo? A infidelidade dele não anula a fidelidade de Deus. Ótimo. Vamos lá para o verso. O verso 5, Paulo traz um argumento que as pessoas fazem normalmente. Eles dizem o seguinte: agora, se a nossa injustiça destaca a justiça de Deus, que diremos? Tem gente que peca deliberadamente, cria vergonha nessa sua cara. Sabe, não é fraqueza, não é deslize, não. Pecou deliberadamente, atestado de mau caratismo e safadeza. E aí diz assim, Deus permitiu. Que Deus permitiu? Você não tem temor de falar isso? Deus te deu liberdade. Ah não, por que Deus não me impediu de pecar? Porque Ele não impediu Eva, filha. Ele não impediu Adão. Vai impedir você? Sabe? É o que a doutora Juliana está falando aqui. Escolher pecar é diferente de errar. É isso aí. Aí o pessoal fala, não, mas isso vai manifestar mais da justiça de Deus. E aí, quer dizer, quando Deus vem e te dá um corretivo. Porque assim, ó, Pastor Cote, sou fã dele, um abraço para ele se esse vídeo chegar nele. Ele fala uma coisa fenomenal, ele diz assim, que a lei de Deus sem maldição é conselho. E conselho, se fosse bom, ninguém dava de graça. Sabe, gente? Você que é pai e mãe, se teu filho errar, é pequenininho, aquela fase que você tem que tapar todas as tomadas de casa. Porque se você mora em cidade que é 110, você encontra a criança colada. Se é Brasília 220, você só escuta o coice. Pô! E a criança fica calminha uma semana, porque tá ali, ó, de trelelê. O que acontece? Você tem que chegar para o seu filho, a sua filha, e dizer assim, e aí? Não encosta, não encosta, não encosta, ó. Pau na mão, ó. Bate na mãozinha, bota de castigo. Sabe o que acontece? Se você não corrigir, a criança está sofrendo um risco que você não está expressando cuidado nem amor. Então, quando você já viu esse tipo de situação, a pessoa caça problema. Ela não fica endemoniada. É o demônio que fica encarnado dela. Porque o diabo está andando tranquilamente na rua e quando ele vê, a pessoa entrou nele. A pessoa caçou o problema. Aí, toda escolha tem uma consequência. Quando vem a consequência, que é um sinal de Deus, falando o seguinte, isso aí é morte, cara. Tô te dando um sinal de alerta. Acorda. Aí a pessoa fala assim, não, Deus é injusto. Eu tô fazendo tudo certo, por que isso me aconteceu? Porque você não tá fazendo tudo certo. Se tivesse feito a melhor escolha, se tivesse acertado, não tinha um sinalzinho. Agora o sinal não é ruim. Por quê? Porque se você fez deliberadamente, você já sabia que não tinha que fazer. Agora se você errou, o sinal te avisa, uau, isso não é bom, faz o contrário. Se você errou e veio a correção, é um aviso de Deus falando para você assim, você está deliberadamente atravessando o sinal. Vai bater, vai dar problema. Mas alguém dirá, se por meio da minha mentira a verdade de Deus é destacada e lhe dá mais glória, por que ainda sou julgado por ser um mero pecador? Na verdade, por que não dizer, como algumas pessoas nos caluniam ao afirmar que declaramos, façamos o mal, que nos venha o bem. A condenação dessas pessoas é justa. Tá?
Então não arruma desculpa. Deus transforma maldição em bênção. Ele transforma mesmo, mas não é por isso que você vai pecar mais. Sabe, eu queria falar um negócio com você. Tem gente que pisa no sangue de Jesus. Sabe, no Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Páscoa e mudou o calendário de um povo, porque quando Deus quer mudar a tua história, Ele muda o teu calendário. Ele muda a forma de você contar o tempo. Por isso que tem gente que, carinhosamente, lembra da data do dia que se converteu e comemora. Aniversário de novo nascimento. Isso é lindo, hein? Quando Deus instituiu a Páscoa, Ele ordenou que o cordeiro fosse morto. É o símbolo de Jesus, o inocente morrendo pela humanidade culpada. E aí, Ele traz ali uma série de orientações, mas Ele diz assim, passam sangue nos umbrais da porta, mas não no chão, para que ninguém pisasse no sangue do cordeiro. Agora tem gente que pisa no sangue do cordeiro. Sabe como é que você pisa no sangue do cordeiro? Desprezando tamanha salvação que Ele te deu e desprezando aquilo que Ele te tornou, não vivendo de maneira condizente e na dependência da graça imensa recebida. Em outras palavras, o cara foi salvo, está com o nome no livro da vida, é nova criatura, e ele diz, eu sou um pecador. Filho, o nascido de novo não vive na prática do pecado. Quando você fala, eu sou um pecador, você está dizendo, eu continuo na prática profissional, eu estou ficando cada dia melhor nesse negócio. Não assumiu a nova identidade. Mas a Bíblia fala que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Eu não desfiz isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, o pecado na vida do cristão é acidente de percurso. Deve ser acidente de percurso. O pecado tem que ser realmente um negócio que quando acontece você fala, como eu pude fazer isso? Se eu não sou mais assim. Então, se você nasceu de novo, assume a tua identidade de filho, assume a tua identidade sacerdotal, assume uma nova vida que está à sua disposição, você tem que saber acessá-la, e vive a partir de tudo isso que está disponível para mim e para você. A Bíblia fala que juntamente com Cristo nós recebemos todas as coisas, que nós fomos profundamente enriquecidos com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E se Cristo em nós é a esperança de glória, da glória e de capacitação, então esse negócio inteiro fez assim, vou para dentro de mim e de você. O guiado pelo Espírito tem o DNA de filho. E ele não é guiado por um conjunto de regras, mas pelo relacionamento com o Espírito Santo. E isso tira você de uma vida de obrigações, porque escravo é que tem trabalho obrigatório, e te leva para uma vida de responsabilidade. A maior prova de pessoas que não entenderam a graça é que elas pregam uma graça irresponsável. Não entenderam. A graça de Deus traz a responsabilidade dos negócios do Pai para a tua mão. Jesus, com 12 anos, quando os seus pais terrenos o perderam na caravana e o encontraram depois de 3 dias, ouviram dele a resposta, eu estou aqui tratando dos negócios do meu pai. Então, filho, tem a responsabilidade transmitida pelo pai.
Vamos nessa, então não se esquiva não, tá bom? Os judeus receberam essa palavra, maravilha. Verso 9, dessa forma, nós judeus, Paulo que está falando, estamos em posição de vantagem? Não. Ah, é isso aí. Uou. Já demonstrei que todas as pessoas, judeus e gentios, indiferentemente, são controladas pelo pecado, tá? Então, você vai ver aqui, eu inventei um negócio num das nossas ministrações, dos nossos cursos. Tem uma ministração que a gente traz um bondadecímetro. É um medidor de bondade, sabe? O bondadecímetro é para as pessoas perceberem esse versículo aqui, ó, que diz assim, ó, não há nenhum justo, nenhum sequer. Tu vai lá, faz o teste do bondadecímetro, né? Não tem um bafômetro? Aí você faz o teste, dá lá, sempre tá na pior. Ninguém entende, ninguém busca Deus, todos se desviaram e se tornaram simultaneamente inúteis. Não há ninguém que demonstre bondade, nenhum sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, usam a língua para enganar, veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue, em seus caminhos estão ruína e desgraça, e não conhece o caminho de Shalom. Não conhece o caminho de Shalom. Melquisedeque era rei de Shalom, de Salém. É nessa condição, é para essa condição que Deus nos elegeu em Cristo, para sermos juntamente com Ele príncipes, reis, rainhas, que através do sacerdócio, da entrega, recebem do Senhor a autoridade de Shalom, que é a paz em meio às guerras, que é a prosperidade, tá? Ó, já tá registrado aí, ó, Lauren. Vamos registrar esse negócio, tá? INPI, ó, pronto, tá feito. Tá na live, tá gravado. Agora a gente arruma essa patente pro bondadecímetro, tá? Lembrei até dos irmãos que dizem assim, tá ligado. Então, olha aqui. Além do mais, verso 19. Sabemos que tudo o que a Torá diz, o diz aos que vivem sobre a estrutura da Torá, para que toda boca se cale e todo mundo seja considerado merecedor do juízo adverso de Deus. Porque à sua vista nenhuma pessoa viva será considerada justa. Com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, pois o verdadeiro trabalho da Torá é mostrar às pessoas quão pecadoras elas são. Mas agora a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vista foi esclarecido. Olha, gente, deixa eu te falar, teve um grande pregador do século XIX, ou século XVIII, que ele dizia o seguinte, que antes de você mostrar o inferno, o céu para as pessoas, você tinha que mostrar o inferno. Eu quero trazer à tua memória, já que hoje a gente está aliviando um pouco o peso da pancada, com algumas brincadeirinhas aqui. Eu quero lembrar você uma definição que eu trago para algumas pessoas que vivem um evangelho que mistura o John Lennon com o Timão e Pumba, sabe, do Rei Leão? Que canta o Hakuna Matata, tipo assim, os seus problemas você vai esquecer, sabe, a musiquinha deles. Aí você mistura isso com o John Lennon, que cantava o quê? Imagine all the people, imagine todas as pessoas sem um céu sobre a sua cabeça, sem um inferno, sem um Deus. Aí junta isso e criaram um evangelho desse negócio. Isso é infernal. O que Deus está deixando muito claro é o seguinte, a Torá, a lei não era ruim. Não. O próprio Antigo Testamento diz que a lei era boa. Ela tem um propósito que você tem que entender esse propósito, só isso. Se você cumprir esse propósito, você vai ingressar no outro propósito. A Bíblia fala que a lei era tão boa que se as nações da terra
que se Israel tivesse obedecido à lei, as nações da terra olhariam para Israel e diriam, olha o testemunho, qual nação tem um Deus tão achegado a si quanto a nação de Israel? Só que a Bíblia também fala que eles enfermaram a lei. A gente fala do jeitinho brasileiro, mas os caras inventaram um jeitinho hebreu de tornar a lei enferma. Se o objetivo da lei era mostrar, o que está bem claro aqui, o quão pecador as pessoas são, eles arrumaram um jeito de se esquivar do pecado. E quando você dá um jeito de se esquivar do pecado, se desviar da culpa, você foge do processo de arrependimento, de metanoia, transformação de mente e de coração. E aí você não ingressa na nova vida. Olha como Satanás usa a palavra de Deus contra o povo de Deus. Ele fortalece o conceito da lei, mas ele destrói o objetivo da lei. Ele leva as pessoas a guardarem de forma legalista, e aí isso anula o processo. Por quê? Porque as pessoas vão encontrando meios para se desviar disso, né? O Adriano escreve aqui, o Espírito Santo está falando às igrejas que devemos nos reverenciar a Cristo não uns aos outros. Ele é o nosso padrão. Como você disse, bondade e símetro. É isso mesmo, né? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Duas coisas aqui. Obrigado, Adriano. Isso aqui foi tremendo, querido. Tremendo. Que me abriu aqui para falar algo para vocês. Em nome de Jesus, gente. Em nome de Jesus. Eu sei que você está aqui porque a gente tem um compromisso de palavra e poder de Deus. Transformador, viver isso. Tá? Tem duas coisas que eu quero te falar aqui, muito importantes. Primeiro, a igreja não é referência para si mesma. Jesus é o modelo para a igreja. Amém? Jesus é o modelo para mim e para você. Agora, eu vou só deixar aqui. A igreja edifica-se a si mesma. São dois processos diferentes. Jesus é um modelo, mas ele deixou nas nossas mãos ferramentas e circunstâncias tais que nos permitem sermos edificados através das nossas decisões, de nos aproximarmos ao altar e agirmos de maneira sacerdotal. Então não confunda as coisas. Jesus é o padrão da igreja, é o parâmetro. A igreja não é parâmetro para si. Mas a igreja tem que parar de transferir para Cristo e para Deus aquilo que ela faz. No poder de Deus, é claro, mas que é atitude nossa, ministério nosso, edificação mútua. A gente vai entrar nisso em outro momento. Olha só. A lei tinha um objetivo. O objetivo era claro. É mostrar o quanto você era pecador. Quanto eu e você éramos pecadores. A partir do momento em que as pessoas se convenciam disso, elas ingressavam num processo onde a lei funcionava como uma tutora. Guardava essas pessoas e trazia elas para a expectativa de quem? Da chegada do Messias, que iria assumi-los, alguém de direito que iria assumi-los, e a partir dali completar aquilo que eles conheciam só em figura, iria se manifestar. E aí, o verso de número 21 continua, mas agora, a parte da Torá, o jeito de Deus de tornar as pessoas justas à sua vida foi esclarecido. Por quê? Porque antes, aquela série de regras que eram impossíveis de serem seguidas humanamente, elas ficava claro o seguinte, uau, eu por mim mesmo não consigo, esse era o objetivo da lei.
levar as pessoas até Deus para eles dependerem de Deus. E aí ficou claro o jeito que Deus queria tornar as pessoas justas. Esse processo só fica claro quando o objetivo de compreensão que a lei trazia, que era reconhecer que sem Deus eu sou pobre, cego, miserável e nu, quando eu entendia isso e não burlava a lei, gente, a lei cumpriu o seu papel. Ao contrário das pessoas que ficavam lá, como os fariseus, doutores da lei, que davam o dízimo da lã e do cominho, sabe? Mas coavam a mosca e engoliu o camelo. Diz assim, ainda que a Torá e os profetas também testemunhem a respeito dele, trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Jesus, o Messias. Então, a forma como Deus tornou claro foi através de Jesus. Como Jesus viveu. E aí eu quero quero te ajudar. Porque é você que tem que derrubar, né? A minha vontade é pegar uma marreta e dar a marretada. Mas não posso. Foi mal. Mas você tem que detonar isso dentro de você. Eu te dou o martelo e você vai, tá? Sabe o que é... Quando a gente fala que o parâmetro é Jesus, o que vem na tua cabeça? Que te impede de viver uma vida plena? É assim, mas Jesus era Jesus, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Você tem que entender que Jesus, mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória e não usurpou. Significa que ele não se comportou como Deus, sendo Deus. Ao contrário, ele se humilhou na forma de servo. E tudo que ele fez de maneira sobrenatural foi se alimentando de uma fonte espiritual, através do Espírito Santo. E aí ele fluiu em tudo que ele fez. E isso é modelo para mim e para você. Da onde que Jesus multiplicou pães e peixes? Ele estava conectado com o céu, ele acessou o céu e trouxe de lá para cá. E assim a gente pode citar todos os milagres, todos os sinais. Como é que Jesus andou sobre as águas, quebrando, superando a lei da física? Porque ele estava andando sobre as águas, mas entre ele e as águas existia o quê? As boas obras que Deus planejou para ele desde a eternidade, sei lá. Sabe, ele estava andando em cima da promessa, em cima do envio, em cima da certeza, em cima, sabe, do que Deus tinha para ele. Essa era a comida dele, essa era a bebida dele. Então, esse é o modelo. Verso de número 22. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Jesus. Nós ingressamos em Jesus, entende? Para que todos que têm fé, para que todos que confiam. Quer dizer, eu creio, eu me uno a Cristo na fé, que me torna eficaz, operante como Ele foi, como Ele é. Não há diferença se alguém é judeu ou gentil, aí acaba a diferença. Acaba. Porque todos pecaram e não são capazes de merecer o louvor de Deus. O bondadecímetro estoura para o negativo. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos receberam a condição de serem considerados justos diante deles. Então, para de dizer assim, mas eu não me sinto merecedor. Não, ninguém era. Mas ele nos tornou merecedores. E a partir do momento que ele me tornou merecedor, se eu não estiver me sentindo merecedor, eu tenho que dizer para minha alma assim, eu tenho um destino para você. Cruz. Porque não é você, emoções contrárias, que vão dizer quem eu sou. É o Espírito de Deus que confirma no meu espírito que eu sou filho. E mesmo não sendo merecedor, me tornei merecedor. Ele me fez, então não pisa no sangue de Jesus.
Verso 25, Deus ofereceu Jesus como sacrifício pelo pecado, mediante a sua fidelidade no tocante ao sangue da sua morte sacrificial. Isto vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima, sem punir nem remir, os pecados que as pessoas cometeram no passado. E ela vindica a sua justiça na era presente ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa da fidelidade de Jesus. Portanto, que espaço é deixado para vanglória? Nenhum. Que tipo de lei a exclui? A que diz respeito às observações legalistas de regras? Não. Ao contrário, na Torá que diz respeito à confiança. Portanto, afirmamos o conceito de que toda pessoa deve ser considerada justa por Deus com base na fé, que nada tem em comum com a guarda legalista dos mandamentos da lei. Então a diferença é o seguinte: o único jeito de cumprir os princípios espirituais de Deus contidos na lei e vestidos completamente pela graça é pela fé operante, que se manifesta através do reconhecimento da nossa incapacidade natural e do nosso pedido, dizendo: Deus, cumpre em mim, faz em mim, através de mim, eu estou aqui, usa-me. Ou é Deus o Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, ele é de fato Deus dos gentios. Porque, como vocês reconhecem, Deus é um só. Por isso consideramos justos os circuncisos com base na fé e os incircuncisos com base na mesma fé. Segue-se então que abolimos a lei por meio da fé? Olha aqui. Paulo está perguntando, então a gente vai abolir a lei por meio da fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Espera aí. O que Paulo está enxergando na lei? Que os fariseus, e ele mesmo, criado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, não enxergou até encontrar Jesus em Damasco. É que a lei apresentada a Paulo, a teologia apresentada a Paulo, ela era insuficiente para manifestar Jesus. Porque ela era enferma e legalista. Ao ponto dele acreditar, de estar fazendo o certo, perseguindo cristãos. Até que ele encontra Jesus. E pergunta, quem és tu, Senhor? Jesus fala assim, eu sou Jesus, você está me perseguindo. E ali as escamas caem dos olhos. Por isso, entenda, você tem que ver tudo através de Jesus. Jesus cita, durante todo o seu período de vida terrena, de 33 anos e meio ali, nas citações que a gente tem, mais de 400 textos do Antigo Testamento. Só que você tem que enxergar pela ótica de Cristo. O Novo não pode ser edificado sem a estrutura do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento sem o Novo é incompleto. A maneira ideal de enxergar a lei e os profetas é através da lente de Cristo, da vida e modelo de Cristo. Pai, obrigado por esse tempo juntos. Obrigado por esse café hoje. Prepara o nosso coração para a gente mergulhar mais e descobrir o que Paulo descobriu quando ele disse, ó profundidade das riquezas. Ele mergulhou no teu bom tesouro. Rei da Vachai. E ainda é tempo, vem, diz o Senhor, mergulha fundo, Nikovohom, e nada de braçada, Tepofoshô, até se saciar. Uou! Uau! Vem firme, vem firme. Uau, coisa linda. Lê esse texto, né?
Deus tem grandes coisas para nós, tá? Vamos ficar em contato, vem pro grupo do Telegram, #Café com AP, tudo junto. E vamos lá, vamos continuar o papo por ali, tá bom? E em breve a gente tem boas coisas para nós. Dia 15, dia 17, dia 19, guarda essa data. Tem algo muito especial para você chegando aí. Eu quero terminar essa live te abençoando e dizendo que o amor de Deus, o Pai, e as consolações do amado Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A Ju tá aqui, não acaba não, tem que acabar, Ju. Vai dar 3 horas, eu tenho que buscar minha baixinha, minha lourinha. Viu? Queridos, eu vou salvar essa live e eu tenho te pedido uma coisa, tá? Se você foi abençoado, curte. Se você foi abençoado e curtiu, comenta naquilo que Deus falou no seu coração. Porque curtir, não comentar, gente, tá do ladinho. Por fim, compartilha, porque esse é o evangelismo digital. Você compartilhar sem curtir, sem comentar, a pessoa recebe e não dá tanta importância, mas se ela viu que você curtiu e ela viu o seu comentário, a pessoa que não me conhece, mas conhece você, ela vai falar assim, uau, fulano foi abençoado por isso, eu quero ver. E aí ela me escuta graças a você. Amém? Então, faz isso. Eu vou salvar ela aqui daqui a pouco, tá? E para terminar, se você deseja semear na nossa vida ministerial, fica à vontade, tá? Eu vou deixar aqui hoje o meu Pixel, que é o meu e-mail, tá bom? Se você deseja semear no Brasil, né, pode fazer isso pelo meu Pixel, tá bom? Se você deseja mais informações, me manda um alô, uma mensagem aí, tá? Eu quero agradecer as sementes que têm chegado, elas nos permitem dedicar esse tempo. São lives de segunda a sexta, tá? E Ivana falou aqui, ó, se não comentar, não sabe nem do que se trata. Me contextualiza aí, que eu falei alguma coisa com certeza e já passou batido aqui da minha cabeça, né? Tá bom? Obrigado pelo beijo na baixinha, na lourinha, tá, queridões? Amo vocês. Pastora Glaucia botou aqui, ó, Telegram, #Café com AP, tá aqui em cima, tá? Alcibele, viu? Queridões, então é isso aí, tá? Obrigado àqueles que têm semeado na nossa vida ministerial, nos permite viver isso aqui, viver muito mais, viu? Depois eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores da nossa vida aí, de como a gente faz, do que a gente tem feito, amém? Grande beijo para vocês, que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser, no Café com AP, amém? Obrigado, Ivana, é isso mesmo, se enviar sem comentar, isso aí, é verdade. Beijão, tchau, tchau, vai lá, eu vou salvar, daqui um minutinho vai estar lá.